Olá, pessoal! Nesta aula, nós iremos trabalhar um assunto bem importante e bem fácil na matemática, que é a regra de 3. Bom, a regra de 3 é um mecanismo da matemática utilizado para resolver problemas que envolvem duas ou mais grandezas, que são diretamente ou então inversamente proporcionais. Então, pessoal, isso daqui não tem segredo. A regra de 3 é um método, é um mecanismo que vai nos possibilitar resolver questões que envolvem duas ou mais grandezas que podem ser diretamente proporcionais ou então inversamente proporcionais. Então, em miúdos, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar bem aqui R3, que é a regra de 3. Regra de 3, a gente vai dividir ela em duas partes. A gente vai dividir em regra de 3, que é simples, ok? Isso aqui é regra de 3 simples, ok? E aqui a gente vai dividir também em regra de 3 composta, ok? Regra de 3 composta. Bom, a regra de 3 simples, ela vai envolver só duas grandezas, ok? Então, eu vou botar somente o G aqui, que é de grandeza, tá ok? E aqui, no caso, a regra de 3 composta vai envolver mais de duas grandezas. Professor, o que é grandeza? Bom, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser calculado. Aquilo que eu posso atribuir um determinado valor vai representar uma grandeza, ok? E nesse caso aqui, na regra de 3 simples, eu vou ter só duas grandezas, certo? E frisando aqui, na regra de 3 composta, eu vou ter mais de duas grandezas. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ter 3 grandezas, 4 grandezas, 5 grandezas. Bom, tá certo? Então veja outro detalhe aqui. Com relação à regra de 3 simples, eu posso ter dois casos aqui. Eu posso ter a regra de 3 simples, que vai ser uma regra de 3 simples diretamente proporcional, ou seja, as suas grandezas vão ser diretamente proporcionais. Com relação à regra de a parte de diretamente proporcional, vou colocar bem aqui, grandezas diretamente proporcionais, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter as duas grandezas que lá vão estar no mesmo sentido, ou as duas vão estar crescendo seus dois valores, né? Seus valores vão estar aumentando, à medida que uma aumenta, a outra também vai aumentar o seu valor. Ou então, no sentido contrário, eu posso ter as duas diminuindo, ok? Então, elas vão estar no mesmo sentido. Então, no momento que uma grandeza vai diminuir o seu valor, a outra grandeza também diminui. É claro que de tudo de forma proporcional. Agora, eu tenho outro caso aqui também para considerar. Eu tenho as grandezas que podem ser inversamente proporcionais. O que são as grandezas inversamente proporcionais, professor? Bom, eu vou falar para você o seguinte. As grandezas inversamente proporcionais é quando eu tenho uma grandeza que vai aumentando e a outra vai diminuindo de forma proporcional o seu valor. Ou então, quando eu tenho uma que diminui e a outra vai aumentar de forma proporcional o seu valor. É claro que isso daqui vai ficar melhor, a gente vai entender melhor isso daqui através de exercício, tá bom? Então aqui eu tenho também na regra de 3 composta, no caso da regra de 3 simples, só vou ter esses dois casos aqui a considerar, tá bom? Já na regra de 3 composta, eu também tenho aquelas grandezas que vão ser diretamente proporcionais, ou seja, todas as grandezas que eu tiver serão diretamente proporcionais. Mas eu também tenho aquelas que eu vou ter todas as grandezas que serão inversamente proporcionais com relação àquela grandeza que eu vou estar trabalhando que tem a variável x, tá bom? Na regra de 3 simples e na regra de 3 composta, nós iremos sempre pegar uma coluna, certo? Uma grandeza que tem a variável x para a gente poder trabalhar as demais, ok? Agora, aqui com relação à regra de 3 composta, existe uma diferença aqui com relação à simples. Na composta, eu posso ter grandezas que podem ser diretamente proporcionais e também posso ter, ao mesmo tempo, as grandezas que vão ser inversamente proporcionais, ok? Então, aqui eu tenho os dois casos que podem acontecer na mesma questão, certo? Agora, a forma de trabalhar, pessoal, a forma de trabalhar é a mesma, tanto para a regra de 3 simples como a regra de 3 composta. O método é o mesmo, só vai mudar a quantidade aqui de grandezas. Aqui vai ser somente duas grandezas e aqui vai ser mais de duas. Vai ser 3, 4 e 5. Mas a forma de trabalhar é a mesma. Então vamos lá para a nossa próxima tela para a gente pegar algumas questões propostas para a gente poder entender melhor esse conteúdo. Bom, temos agora na tela as questões propostas, questão de número 1, que diz o seguinte: 24 escavadeiras transportam 1.600 metros cúbicos de areia. Para transportar 200 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais a essas seriam necessárias? Então eu tenho aqui
24 é um número, e eu tenho aqui a palavra escavadeiras. Escavadeiras vai ser a nossa grandeza. Isso porque esse número aqui está associado a ela, tá ok? Então esse daqui, eu vou colocar bem aqui embaixo, escavadeiras. Eu vou botar só as iniciais, tá ok? E o 24 eu vou colocar logo embaixo dessa palavra aqui. Então esse daqui você vai imaginar como se fosse uma coluna. E essa coluna aqui vai representar uma grandeza. Agora, continuando aqui, eu tenho 1.600 metros cúbicos. 1.600 é um número. Metros cúbicos seria a nossa grandeza, ok? Isso porque esse número aqui está associado a ela. Então eu vou colocar bem aqui, metro cúbico. E aqui é a nossa grandeza, ok? Que 1.600 é um número associado a essa grandeza. Aqui é a nossa coluna, você imagina que seja uma coluna aqui. E aqui, tudo que for metro cúbico, eu vou colocar os valores aqui. Tudo que for escavadeira, relacionado à escavadeira, eu vou colocar nessa outra coluna aqui, certo? Então, para transportar 200 metros cúbicos, olha lá, 200 metros cúbicos, então eu vou colocar na coluna da grandeza metro cúbico. E esse daqui, quantas escavadeiras, que é a nossa interrogação. Então, o X da questão vai ficar nas escavadeiras, nessa coluna aqui. Então, vou colocar bem aqui, 200, e aqui o X da questão. Agora a gente vai analisar se ela é inversamente proporcional ou se ela é diretamente proporcional, tá? Se eu tenho 24 escavadeiras que vão transportar essa quantidade aqui de areia, então para transportar 200 metros cúbicos de areia, eu vou precisar de mais ou de menos escavadeiras? Aí vem essa pergunta. Aí você responde o seguinte, de forma lógica, ok? Então você já sabe que já que eu tenho pouca areia, então eu preciso de menos escavadeiras. Então daqui para cá diminuiu. E daqui para cá você sabe que vai diminuir. Então se você sabe que vai diminuir e diminuiu, então eles seguiram o mesmo sentido. Então nesse caso aqui eu tenho essa grandeza aqui que ela vai ser diretamente proporcional. Nos livros eles costumam colocar seta, certo? Eles costumam colocar seta para cima, as duas para cima ou duas para baixo. No nosso caso aqui eu vou colocar somente o DP. DP que significa o quê? Que essa grandeza aqui é diretamente proporcional com relação a essa outra aqui, tá bom? Agora perceba como que a gente vai fazer essa questão. Eu vou pegar esse X aqui, colocar na diagonal com relação a outro número que está na diagonal com ela, tá ok? Então ao fazer isso daqui, você vai pegar o seu X e esse número que está ligado a ele vai lá para baixo, no nosso denominador, ok? Isso porque já que eu vou multiplicar os dois, ele vem para cá, certo? Aí depois eu vou jogar lá para baixo. Então o que eu faço? Eu jogo logo para baixo, logo de forma direta, tá ok? E esses dois aqui, eu vou repetir aqui em cima, certo? Sem multiplicar, ok? É claro que eu poderia multiplicar, mas eu vou fazer isso daqui porque na regra de 3 simples e na regra de 3 composta, a simplificação ou então a divisão direta, elas são muito úteis para a gente resolver a questão de forma mais rápida, ok? Então a gente faz assim para se habituar a utilizar esse método aqui da simplificação ou então da divisão direta para a gente poder resolver a questão de forma mais rápida, tá bom? Então aqui eu corto dois zeros aqui também eu corto. Se você olhar com atenção, esse 24 e esse 16 eu posso simplificar por 8. Então aqui 24 dividido por 8 eu vou ter 3, ok? Então isso aqui morreu. Agora a minha resposta aqui é 3. E aqui embaixo 16 dividido por 8 vai dar 2, certo? Então isso aqui morreu. Agora o número que eu vou trabalhar é o 2. E aqui em cima tem um 2, então eu vou cortar esse 2 com esse 2 aqui. Pronto, já foi os 2. E sobrou somente esse 3 aqui. Então o X da questão aqui é 3. Então isso quer dizer o quê? Que eu preciso somente de 3 escavadeiras para carregar 3 metros cúbicos de areia. Aliás, 200 metros cúbicos de areia, tá? Então isso aqui é a resposta da nossa questão. Agora aqui temos a questão de número 2. Então a questão de número 2 diz o seguinte. Uma padaria produz 400 pães. Com 10 kg de farinha de trigo, quantos quilogramas de farinha são necessários para a produção de 750 pães? Então, esse número aqui ele está relacionado a pães. Então, pães é a nossa grandeza. Assim como esse 10 está relacionado aqui ao quilograma. Então, quilograma é a nossa outra grandeza. Se você quiser utilizar a farinha de trigo, não tem problema algum, tá ok? Agora a pergunta está relacionada aos quilogramas. Quantos quilogramas eu vou ter para produzir 750 pães? Então vamos colocar aqui as nossas grandezas. Eu tenho aqui no caso pães, ok? 400 embaixo.
tenho quilograma, eu tenho aqui 10 embaixo, 750, e o X da questão está aqui, ok? Então vamos pensar, eu tenho 400 pães, e eu vou precisar de 10 kg para produzir esses 400 pães. Agora, se eu aumentar a quantidade de pão, eu preciso de mais farinha de trigo, eu preciso de mais quilogramas. Então, daqui para cá aumentou, e daqui para cá você sabe que vai aumentar. Aumentou, aumentou. Então, ele segue o mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, isso daqui é uma grandeza diretamente proporcional, tá ok? Então, a gente vai fazer assim. Pega aqui, marca aqui, né, na diagonal sempre, tá ok? Quando for diretamente proporcional, certo? Então, você vai colocar o X e o 400 lá embaixo. E aqui em cima, você vai pegar os que sobraram, tá ok? Então, 750 vezes 10, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. 75 vezes 1 vai dar 75. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer uma divisão, tá certo? Isso porque aqui, as questões aqui, as alternativas, não estão em forma de fração. Então, vamos fazer a nossa divisão bem aqui no cantinho. Então, 75 dividido por 4, eu vou pegar o 7. 7 dividido por 4 vai dar 1. Então, 1 vezes 4 dá 4. Aqui dá 3. Aí eu vou descer o 5. Então, 35 dividido por 4 vai dar 8. Isso porque 8 vezes 4 vai dar 32. Então, subtraindo aqui, aqui vai dar 3. Aqui vai dar 0. Nesse caso aqui deu 3. Então, vou colocar uma vírgula aqui, porque o 3 é menor do que 4. Aí eu vou poder colocar um 0 para cá. 30 dividido por 4 vai dar 7, porque 7 vezes 4 vai dar 28. Então, 28, 30 menos 28 vai dar 2. Como eu já coloquei uma vírgula aqui, eu tenho direito de colocar um 0 para cá. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4 vai dar 20. Acabou aqui a nossa divisão. Então, o X da questão aqui é 18,75 quilogramas. Então, a sua resposta correta aqui vai ser a letra C de casa. E vamos dar um destaque aqui na resposta que a gente determinou. Bom, para ficar claro isso daqui, trocando em miúdos, eu vou precisar de 18 quilogramas, ok? E nesse caso aqui 0,75, e nesse caso aqui eu tenho quilogramas. Então eu vou multiplicar aqui por 1000 gramas para descobrir quantos gramas eu preciso. Então multiplicando isso daqui, eu tenho duas casas decimais. Então eu cancelo a representação decimal, porque eu vou cancelar 2 zeros aqui. Então eu vou ter aqui 750 gramas, ok? Então eu vou precisar de 18 quilogramas mais 750 gramas, ok? Para produzir 750 pães, tá ok, pessoal? Bem simples, na verdade? Agora temos aqui a questão de número 3, que diz o seguinte: uma empresa de pintura de fachadas acaba de ganhar um grande contrato. O diretor da empresa pensou em colocar 2 funcionários para fazer o serviço, mas isso demoraria 80 horas. Pelo contrato firmado, a obra precisa ser concluída em 16 horas. Quantos pintores serão necessários para cumprir essa meta? Então, vamos marcar aqui o que é mais interessante para a gente. Eu tenho aqui 2 funcionários, ok? Então, você daqui já sabe que funcionário é uma grandeza. Aí eu tenho horas, que é outra grandeza. Aqui, no caso, horas de novo, bem aqui. E aqui é a pergunta, quantos pintores? Os pintores são os funcionários, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, vou colocar FUNC de funcionários, tá ok? Então, resumindo aqui, aí eu tenho aqui 2 embaixo, aí eu tenho H de horas, que é 80, aí depois eu tenho 16, e aqui o X da questão. Então, vamos analisar. Para fazer essa obra aqui, essa pintura, para fazer essa pintura, eu preciso de eu tenho 2 funcionários que vão trabalhar em 80 horas, tá ok? Para fazer a pintura. Agora, para fazer essa pintura em 16 horas, né? Para ela ficar pronta em 16 horas. É claro que o espaço para pintar permanece o mesmo, tá ok? Então, para terminar essa obra aqui, essa pintura em 16 horas, eu vou precisar de mais ou de menos funcionários? Bom, já que eu tenho que terminar em menos tempo, então, logicamente, eu preciso de mais gente para poder trabalhar. Afinal de contas, o meu tempo que diminuiu. Então, para compensar, eu preciso de mais pessoas trabalhando para poder fazer esse trabalho aqui, essa pintura, no tempo adequado. Então, isso daqui, olha lá, isso daqui aumentou, você sabe que vai aumentar, e daqui para cá diminuiu.
aumentou, diminuiu, sentido inverso. Então, isso daqui é uma grandeza inversamente proporcional. E quando são as grandezas inversamente proporcionais, quando eu tiver esse fato aqui, eu vou fazer assim, tá ok? A minha seta aqui, a minha ligação com a variável x, o número com a variável x, vai ser desse jeito aqui, na horizontal, tá ok? Então, aquele número que está ligado com x vai lá para baixo. E os demais vão ficar em cima, né? No caso, esses dois aqui, vai ser o 2 vezes 80. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse 2 aqui e esse 16 e simplificar, tá ok? 2 dividido por 2 vai dar 1. Certo? É claro que o número não vai interferir em muita coisa. Então, 16 dividido por 2 vai dar 8. E esse 8 aqui é o número que eu vou utilizar. E eu vou utilizar ele para dividir, né? Pegar 80 e dividir por ele. Então, 80 dividido por 8 vai dar 10. Então, 10 é o número que agora que eu vou utilizar. Porque esse aqui eu não preciso mais dele. Esse aqui já foi, tá ok? E esse número aqui, 1 vezes 10 vai dar 10. Então, o x aqui da questão é 10. Eu preciso aqui, no caso, de 10 pintores, de 10 funcionários para concluir o meu trabalho. Então, a resposta correta aqui é a letra B de bola. Bom, agora temos aqui a questão de número 4. Então, na questão de número 4, ela diz o seguinte: para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras, que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? Bom, então vamos marcar aqui esse número aqui e a palavra impressoras, que é uma grandeza. Aí eu vou marcar aqui o 18 e o horas também, porque é outra grandeza. Então, no caso aqui agora eu só tenho 10 impressoras. Afinal de contas, a pessoa aqui que ia imprimir as provas verificou que somente tinha 10 impressoras funcionando. As 15 impressoras iam demorar 18 horas para fazer o trabalho, mas agora diminuiu a quantidade de impressoras. Então, a pergunta é, qual é o tempo agora que vai ser levado para imprimir essas provas do concurso, ok? Então, para resolver essa questão aqui, nós iremos colocar nossas grandezas. No caso, eu tenho aqui a grandeza impressoras, vou colocar o 15 embaixo. Eu tenho aqui a grandeza horas, vou colocar o 18, que corresponde às 15 impressoras. Aí depois eu vou pegar esse 10, colocar aqui embaixo. E o x da questão, onde quando a questão quer saber o tempo. Então vamos analisar. Eu tenho aqui 15 impressoras que vão fazer a impressão das provas do concurso em 18 horas. Agora só que aqui as minhas impressoras diminuíram. A quantidade de impressoras diminuiu. Então eu quero saber o seguinte: eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo para fazer a impressão das provas? Então, de forma lógica, você já sabe que você precisa de mais tempo. Afinal de contas, você tem menos impressores para trabalhar. Então, daqui para cá, você sabe que aumentou. E daqui para cá, diminuiu. Diminuiu e você sabe que vai aumentar. Aumentou, diminuiu. Então, é sentido inverso. Então, isso daqui é uma grandeza inversamente proporcional. Então, a gente vai fazer desse jeito aqui. Vai pegar aqui na forma horizontal. Aí, então, o 10, a gente vai jogar lá embaixo. E esse 15 vezes 18, que eu vou colocar bem aqui em cima, no nosso numerador. Agora sim, eu vou fazer meu cálculo. Esse 15 e o 10 lá de baixo, eu vou simplificar por 5. Então, 15 dividido por 5 vai dar 3. Agora eu vou usar esse 3 aqui para trabalhar. 10 dividido por 5 vai dar 2. E eu vou usar esse 2 aqui para trabalhar. E olha o seguinte, eu tenho aqui o 18. Esse 18 eu vou dividir por 2. Então, 18 dividido por 2 vai dar 9. Agora, o número que eu vou utilizar para trabalhar é o 9. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses dois aqui e multiplicar. Então, vai ficar assim. A minha resposta vai ser 27 horas, ok? Então, para realizar esse trabalho aí, essa impressão das provas no tempo, usando as 10 impressoras, eu vou precisar de 27 horas, que é meu tempo, ok? Então, é a letra D de dado, a resposta correta aqui da questão. Então, pessoal, essa aqui foi nossa aula. Nesta aula, nós trabalhamos aqui a parte de regra de 3 simples. Na parte inicial, a gente fez comentários sobre a regra de 3 de forma geral. Ok? Falando da regra de 3 simples e da regra de 3 composta. E através do exercício, a gente pegou somente a regra de 3 simples. Então, na próxima aula, pessoal, eu espero vocês para que a gente possa se aprofundar um pouco mais dentro desse conteúdo aqui que é bastante interessante e importante na matemática. Então, até lá, pessoal.